Olá! Hoje a gente vai fundo num tema super atual. Como é que o mundo dos seguros está lidando assim com a explosão da economia compartilhada? Pois é um tema quente mesmo. Desde caronas, né, até aluguel de casas, a questão da segurança, da proteção é muito importante. Exato. E é um desafio interessante porque o modelo tradicional de seguros, ele não foi bem pensado para essa dinâmica mais flexível, né? Uhum. Sob demanda. A gente está falando de um setor, olha, gigantesco, coisa de 5 trilhões de dólares, que historicamente foi meio devagar para se modernizar. Entendi. E as nossas fontes, principalmente um artigo bem completo lá da Share Tribe Academy, estão dizendo que a economia compartilhada é vista como, tipo, uma fronteira de mega potencial para os seguros. A Associação Britânica de Corretores de Seguros já falava disso, mas, por outro lado, parece que tinha uma pesquisa, acho que de 2016, que mostrava muitas seguradoras ainda assim bem no comecinho dessa adaptação, meio engatinhando, né? Estavam começando a entender o cenário. E o que é fascinante, e o artigo deixa isso bem claro, é que a tendência principal não é tanto aquela disrupção total, sabe? De jogar tudo fora. Ah, não. Parece que é mais a colaboração, como chamam, insurtechs, essas startups de tecnologia focadas em seguro. Elas estão se juntando com as gigantes que já existem. Ah, faz sentido. As startups vêm com agilidade, ideias novas, mas, imagino, precisam do dinheiro, né? Da experiência com regulação, da escala que as grandes já têm. Exato. Mas aí, essa colaboração, será que não corre o risco de, sei lá, diluir um pouco a inovação que as insurtechs prometem? Tipo, serem meio que engolidas pela cultura mais lenta das grandes empresas? Olha, é um ponto válido, sim. É um equilíbrio delicado, né? Mas a necessidade parece ser dos dois lados. As insurtechs ganham acesso, ganham credibilidade. A gente vê exemplos tipo SafeShare com a Lloyds, a Trove com a Munich Re. Certo. E as seguradoras tradicionais, por outro lado, ganham um atalho para a inovação, sabe? E acesso a esse mercado que está crescendo muito rápido. O volume de investimento de capital de risco em insurtechs quadruplicou desde 2014. Isso mostra o quanto esse espaço tá quente. Uau, quadruplicou. E na prática, como é que a gente vê isso? As gigantes, elas estão se mexendo mesmo? Então sim, bastante até. Em vez de ficar listando todas, pensa num padrão. Nomes grandes como Zurich, Allianz, AXA, eles criaram unidades específicas para isso. Ah, interessante. Fizeram parcerias estratégicas globais mesmo, com plataformas que todo mundo conhece, Uber, Airbnb, BlaBlaCar, e estão investindo pesado em inovação. Muitas vezes tem até os próprios braços de investimento de venture capital, sabe? Não estão paradas, não. Tá. E do outro lado, das insurtechs, o que tem de mais inovador surgindo? Quais são os modelos diferentes? Ah, tem várias coisas legais aparecendo. A SafeShare, por exemplo, que eu mencionei, ela usa blockchain, que é tipo aquele livro razão digital, super seguro e transparente, para oferecer seguro por uso. Começaram com um compartilhamento de escritório. Por uso. Ou a Ice Labs, que aposta muito no seguro sob demanda, sabe? On-demand e pay-per-use, pague pelo uso. Eles têm um produto chamado Home Share, para quem aluga a casa só de vez em quando. Entendi. E aquela ideia de APIs plug and play, como funciona isso? Isso. Empresas como a Cover Genius, por exemplo, elas oferecem essas APIs, que são basicamente umas interfaces, né, que permitem que as plataformas de economia compartilhada consigam integrar soluções de seguro de um jeito rápido, fácil, quase como encaixar uma peça de Lego no sistema deles. Nossa, isso facilita muito para a plataforma, imagino. Demais. Agiliza bastante. E tem um outro modelo que chama atenção, que é o P2P, né? Peer-to-peer. A Lemonade lá nos Estados Unidos ficou bem famosa com isso. Como é que funciona exatamente? Então, a ideia central do P2P é tentar, assim, realinhar os incentivos entre seguradora e segurado. Grupos de pessoas seguradas formam um pool, uma reserva de recursos. Certo, um fundo comum. Exato. Os sinistros, quando acontecem, são pagos com o dinheiro desse fundo comum do grupo. Aí, se o pessoal do grupo for cuidadoso, tiver poucos sinistros, o dinheiro que sobra no fim do período pode, em teoria, voltar para os membros, ou ser doado. Que interessante.
E eles usam muita inteligência artificial para agilizar os processos de sinistro, pagamento. Nossa, então é quase como criar uma mini mútua, assim, entre pessoas com interesses parecidos. Isso parece mudar bastante a dinâmica que a gente conhece de seguro. Exatamente. Tenta transformar o seguro, que às vezes parece um jogo onde cliente e seguradora têm interesses opostos, né, para um esforço mais coletivo. Claro, a grande questão ainda é se esse alinhamento realmente muda o comportamento das pessoas em grande escala ou se fica mais restrito a um nicho. Outras empresas, tipo a Friensurance na Alemanha, também exploram ideias parecidas de seguro coletivo. Tá, entendi. Então, para a gente resumir um pouco a nossa análise de hoje, o cenário de seguros para a economia compartilhada está mudando muito rápido, né? E a palavra-chave parece ser parceria. Sem dúvida. Seguradoras buscando inovar, insurtechs buscando crescer e todo mundo se conectando com as plataformas. É isso aí. E entender essas novas opções é fundamental. Para as plataformas, oferecer o seguro certo não é só para cobrir prejuízo, né? É para construir confiança. É um diferencial super importante para atrair e manter os usuários, tanto quem oferece o serviço quanto quem usa. Perfeito. E para deixar uma pulga atrás da orelha para o pessoal que está ouvindo, além dessa questão de cobrir perdas, de que outras formas esses novos modelos de seguro, tipo o sob demanda, o P2P, poderiam, lá na frente, influenciar o próprio comportamento dos usuários e o nível de confiança dentro dessas plataformas da economia compartilhada? Fica aí a reflexão. Uma ótima pergunta para a gente pensar.